que estava com uma programação de palestras pelo estado de São Paulo, faz muitos anos, 40 anos talvez. E naquela época, eu tirava 10 dias, ou todas minhas férias, e cada dia falava de uma cidade. Programava com uma antecipação muito grande, para que houvesse preparação, divulgação, a fim de que, ao chegar a cada cidade, já tivesse o programa estabelecido. E estava viajando pelo noroeste de São Paulo. Meu guia e amigo era um médico. Ele era diretor do centro médico e era um grande idealista. Para mim, que era muito jovem, este homem era um exemplo, porque, dedicado à medicina, ele não apenas cuidava da organização fisiológica, mas da realização moral dos seus pacientes, demonstrando que a doença vem da alma para o corpo. E muitas vezes o problema vem do corpo para a alma. E estava entusiasmado. Naquela noite, eu deveria falar na sua cidade. E o maior auditório que havia era a sala de esportes de um colégio, de um ginásio, que na época havia um governo que programou ter o dia inteiro, pela manhã, a parte cultural, à tarde, a parte profissional. Almoçava na escola e etc. Era um programa de educação muito avançado para o tempo. Mas, de repente, deu uma chuva torrencial, tão terrível, que o alicerce daquela sala onde teríamos a palestra ficou abalado. E o Corpo de Bombeiros avisou ao médico que não seria possível a realização da conferência lá, que iria atrair muita gente da redondeza e poderia ter uma catástrofe. Era justo. E ficamos ambos muito preocupados. A chuva passou, mas os danos ficaram. Depois de muito tempo, eu pedi-lhe, vamos até lá olhar para ver se é um risco imediato como é. E passamos, na viagem, pela região da prostituição. Anteriormente, nas cidades do interior e na capital existia a chamada Zona Rosa, a Zona do Prazer, ou simplesmente a Zona, onde a prostituição remunerada tinha o seu papel. E como as ruas estavam muito alagadas, aquela que passávamos na região dos prostíbulos estava liberada. E eu vi uma construção enorme, como um armazém. Então eu perguntei, mas o que é isso? Ele disse, é a sala de baile daqui do bairro. Eu disse, vamos ver se houve alguma coisa. Ele disse, mas, Divaldo, é o lugar em que ocorrem as coisas mais lamentáveis. Eu disse, mas então é o lugar próprio, levar o médico ao doente. Não adianta levar o médico aos anjos, o que é que ele vai fazer lá? Mas levar o médico aos prostíbulos, à miséria, foi o que Jesus fez. E insisti, ele era um pouco puritano, mas aqui é uma região, eu digo, é uma região comum. Ela está poluída, mas se fizermos brechas nas represas do mal, ela deixará de ser poluída. E o convenci a parar. Batemos a porta, os responsáveis abriram, e nós entramos. Era uma sala, vamos dizer, metade desta. Para o local, era extraordinária. As paredes tinham pinturas execrandas, terríveis, bandeirinhas, aquelas bandeirinhas horrorosas de São João, tudo velha, mofada. Aquele ambiente muito próprio para a finalidade. Tinha lâmpadas negras para poderem brilhar. E ele foi dizendo, olha aquilo. Eu digo, não, olhe para isso, olhe para este espaço. Pergunte aí se eles alugam. Eles, mas alugam para a palestra. Mas fazer uma palestra aqui, ninguém vem. Eu digo, o senhor é que pensa. Todo mundo vem. Que há muita gente que quer ver como é o lugar que não conhece. A alma humana é muito curiosa. E ele disse, mas, Divaldo, você acha? Eu digo, não acho nada. Vamos tentar. E fui com ele, perguntei quanto era o aluguel. Aí o senhor me conheceu. Ah, senhor Divaldo, eu conheci o senhor em Bauru, não sei o quê, né? Eu disse, pois é, já que nós nos conhecemos,
você sabe qual é a minha visita aqui. É que hoje não vai ter o baile. Ele disse, por quê? Eu digo, porque vai ter a palestra. Ele disse, aqui? Eu digo, aqui. Mas, aqui? Eu digo, aqui. Ele duvidou e eu apontei com o dedo. E aí ele apresentou assim, não, tudo isso dá jeito. Pode ficar, já tem na imaginação uma paisagem muito boa. Ele disse, olha, como é para Jesus Cristo, eu cedo, porque você vai falar sobre Jesus, né? Eu digo assim, com certeza, tranquilamente. Muito bem, acertamos, e eu resolvi chamar a juventude espírita, reuni a meninada às 16h e pedi para comprarmos alguns tecidos brancos, e fomos a umas lojas, compramos tecidos bem baratos, e colocamos, cobrindo a paisagem, mas ficou uma beleza, aquilo tudo alvo, remendado, para cá, para lá, para cá. A lâmpada preta, eu botei um pano verde, para que o verde melhorasse o ambiente. E aí, eram já 6h. O corpo de bombeiros disse, é inusitado. Nós íamos ao cabaré, que era a palavra antiga, que em realidade em francês não é a tradução exata de português. Cabaré é qualquer sala de danças na França. Muito bem. Então eu disse, e agora, Edivaldo? Eu digo, nós vamos conversar com a primeira-dama, porque se a esposa do prefeito for, todo mundo vai. Aí o senhor conhece o prefeito? Ah, sim. E fomos ao prefeito. Eu falei com ela, expliquei que eu pretendia fazer uma palestra muito boa, mas ela lembrava, sim, seu Edivaldo. E onde vai ser? Ele vai ser numa sala que o povo chama o cabaré da cidade. Ela disse, lá na zona, ela sabia, coitada, todo mundo sabia. Eu digo, sim, senhora, lá na zona. Mas como é que faz? Eu digo, a senhora pede ao delegado, é a primeira-dama, para botar um policial numa esquina, outro policial na outra esquina, para que as pessoas habituês não vão. Deixem para ir depois das 10h, porque vamos ter um espetáculo em 2 fases. A palestra até as 9h, 9h30, depois aberto para o dia a dia, depois das 10h da noite. Ela disse, mas... E o senhor está me convidando para ir? Eu digo assim, senhora, porque se a senhora for, a cidade inteira vai. Ela disse, então, peraí, deixa eu pensar. Vou telefonar para a esposa do juiz. E ela vai telefonar para a esposa do delegado de polícia. As 3 maiores damas da cidade, que tinha uma curiosidade imensa de ver o que se passava lá, aqueceram e disseram assim, pode anunciar que somos as convidadoras para todo o público. Então, aí, alto-falante, um carro foi para a rua, gritando fanhoso, a notícia, tal, atrasamos para 8h30 para dar tempo, e eu me fui aprontar na casa do meu amigo, me preparei, orei bastante, e perguntei, meu Deus, que tema eu vou abordar? Porque é bem capaz de alguma pessoa ter escapado da vigilância dos guardas e ter ido. E nós vamos dar uma ideia de Jesus que talvez ela nunca tenha ouvido ou terá dificuldade de ouvir. Muito bem. Quando eu estava chegando lá, a rua estava entupida. Eu entrei, a sala estava vazia, porque no interior é engraçado. As pessoas sempre olham o que é que o outro fazem. E estavam olhando se a primeira-dama ia. Se a primeira-dama fosse, todo mundo ia. Então chegou a primeira-dama, nós recebemos, entramos. Quando ela viu aquilo vazio, disse, o que é isso? Eu digo, chame o povo. Ela chegou à porta, venham. Aí lotou, ficou lotado com gente em pé. Eu digo, meu Deus, que responsabilidade. É a minha primeira palestra em caráter especial. E agradeci a Deus a chuva. Então eu me lembrei de falar sobre Maria de Madalena, a mulher equivocada que se apaixonou por Jesus. E digo, está o tipo do tema para o local. E então me entusiasmei e contei a linda história de Maria Madalena. Para mim, é a minha melhor palestra de todas as 500 e poucas que eu tenho feito ultimamente. E então eu falei, me comovi, as senhoras comoveram. Houve choro, ranger de dentes, tudo que se possa esperar. Terminamos. E quando fez a fila dos abraços, lá no fundo tinha uma mocinha de uns 22 a 25 anos. Ela veio e me disse assim,
Ai, seu Divaldo, eu não podia deixar de falar com o senhor, porque eu trabalho aqui. Eu digo, que bom, e gostou da palestra? Ai, é isso que eu quero lhe falar. Quando eu vinha para o nosso trabalho, o guarda que atendia não deixou, mas ele era meu cliente. E eu disse para ele, deixa eu ir. Eu nunca estive no lugar de gente direita, porque tem uma linguagem própria, né? Gente direita, gente torta, gente quebrada, de qualquer forma. E deixa eu entrar, eu estou tão bem vestidazinha. Estava mesmo. Estava assim vestida como uma dama. E ele diz assim, se alguém souber que você foi, eu perco o emprego. Ela disse, eu não vou dizer a ninguém. E como quem está lá não me conhece, porque é gente da sociedade, engano dela. Porque a sociedade de lá era que mantinha a sociedade de cá. Tudo tem seus caminhos, muito bem. E então ele deixou entrar, e o senhor falou de uma de nós. O senhor podia me explicar mais um pouquinho quem era ela? Eu disse, olha, minha filha, infelizmente, eu tenho agora um outro compromisso, porque terminada a palestra, sempre tem um lanche numa residência, onde eu vou para conversar com as pessoas, e fico normalmente até 11 horas, meia-noite. Exceto se você, terminado o seu trabalho, for à casa que eu estou hospedado. É a residência do doutor fulano de tal. Ela disse, ele é o médico lá do posto, ele me conhece muito, porque cada mês eu faço o exame de saúde para ver minha situação no trabalho. E ele é um homem muito bom, ele é espírita. E disse comigo, agora eu vou ver se ele é mesmo espírita. E então chamei-o e disse, doutor fulano, essa nossa irmãzinha precisa falar comigo. Mas amanhã às 6 da manhã nós já viajaremos para Marília e eu não terei vez, então eu a convidei para ir à sua casa. O senhor permite? Ora, como não? Perfeitamente. E o jantar, faremos o lanche onde for, e mais ou menos 11h30 da noite estamos de volta. Seja bem-vinda, sabe de modo, não sabe? Tá? Eu digo, nossa, ele é espírita mesmo. Porque nem todo mundo tem a coragem de enfrentar sua própria consciência. E prefere mascarar, vestir a máscara, o ego de honra, quando muitas vezes é um ego de muita decadência moral. Fomos ao jantar e eu fiquei muito curioso, porque homem não é curioso. Dizem que curiosidade é feminina, mas como agora está na moda de ser trans, eu aí fiquei curioso, para saber o que é que ela queria me falar. Muito bem, chegou 11h30, começou a chover, e eu digo assim, doutor fulano, vamos logo. E quando nós chegamos perto da casa dele, embaixo de uma árvore, ela estava tomando chuva. E eu disse, entre, minha filha. Ela olhou para ele, ele foi, pegou-a, levou-a até a sala e começamos a conversar. Porque eu sofro de insônia. Não me faz mal se não dormir. Ela disse, eu também. Então, orelha boa, o senhor vai deitar, porque amanhã vamos levantar às 5. Para mim não faz diferença. E conversamos. Conversemos, eu não sou de conversar muito, até a hora de tomar o café para ir embora. Ainda eu pedi para tomar café conosco, e ele que pague, problema dele, que mandou me hospedar. E nos despedimos. E ela então me disse, mas, senhor Divaldo, que história linda de Maria de Magdala. Muita coisa ela não entendeu, as sutilezas psicológicas, mas eu expliquei em termos bem naturais. E ela ficou apaixonada, e quando disse, senhor Divaldo, eu posso pedir a ela para ser meu guia? Eu digo, pode e deve. Todos nós deveríamos pedir a quem tem experiência para nos ajudar. E ela tem muita experiência nessa área. Muito bem. Quando terminamos, despedimos-nos, e ela me disse essas palavras, bem simples, o senhor não vai se arrepender, senhor Divaldo. Eu digo, não, eu não me arrependo. Eu sempre penso bem, porque quando vem o arrependimento, eu digo, agora é tarde, deixa para lá, não me arrependo de nada. Retifico o erro e vou levando adiante. Passaram os anos e eu me esqueci completamente. Voltei à cidade. A cidade se havia tornado muito importante do estado de São Paulo, e hoje é muito importante. E então, ia proferir uma nova palestra. Agora já havia um salão próprio para conferências,
propriedade da prefeitura, o senhor prefeito era simpático ao espiritismo, e muito bem. Então eu fui proferir a palestra, não me lembrava das ocorrências. Ainda no carro, ele me disse assim, o médico, como foi difícil daquela vez. Aí é que eu comecei a relembrar, digo, veja Deus como é. Se nós vencermos a primeira etapa, a segunda é mais fácil. Sempre nós temos argumentos para avançar mais. E fui proferir a palestra. Proferi a palestra, agora um outro tema, próprio para a época. E quando eu terminei, a filha, os abraços. E agora, uma mulher, já um pouquinho mais gorda, uns 35 anos no máximo, se aproximou de mim, bem penteada. Naquele tempo usavam uma coisa no cabelo, um rolo que fazia aquela polpa, aquela coisa horrível, mas que na época era bonita. Ela então chegou e perguntou assim, o senhor se lembra de mim? Eu disse vagamente, não lembrava nada, vagamente. Eu sou aquela meretriz que conversou com o senhor, ela disse outra expressão, que conversou com o senhor depois da palestra, lembra? Eu aí, pela tela da imaginação, voltei àquela moça frágil, de uns 22 anos, triste, que conversou comigo depois da palestra. Aí estava ela agora, uma senhora, uma aparência tranquila, um pouquinho mais gorda, mais experiente, mais sorridente. Ele disse, lembra, minha filha, que prazer, como vai? Ela disse, muito bem. Seu Divaldo disse que o senhor não ia se arrepender, lembra? Pode estar ótima, mas foi fenômeno mediúnico. Nossa, nem é o Pentecoste, que é voz direta. Muito bem. Então, eu venho de fazer um pedido. Eu digo, com muito prazer. A que hora o senhor viaja amanhã? Eu digo, muito cedo, porque nós viajávamos de carro. As estradas ainda não eram pavimentadas. E eu tenho que falar em Bauru. Então, daqui lá é bastante longe. Eu vou sair às 6 da manhã. Eu queria pedir para o senhor ir tomar café comigo. Eu digo, minha filha, é impossível. Você sabe, eu sou hospedado na casa do nosso médico. Não vou dizer a ele que vou tomar café em sua casa. E teria que ir para lá às 4 da madrugada. É uma coisa horrível. Ela, então, nublou os olhos de lágrimas e me disse assim, era para que o senhor visse o resultado da sua plantação. Eu perguntei, qual plantação? De Maria de Madalena. O senhor plantou Maria de Madalena no meu coração, sabia? E ela, como boa planta, está dando muitos frutos. E eu desejava que o senhor conhecesse alguns frutos. Eu aí chamei meu amigo e digo, olha, ela está me convidando para tomar café lá. Vamos fazer o seguinte, nós, antes de sairmos, passamos pela casa dela e tomamos um cafezinho em pé e vamos. Basta? Ela disse, não basta não, senhor. Tem que comer um pão de queijo. Os mineiros estão em toda parte. Eu disse, mas minha filha, pão de queijo em São Paulo de madrugada. Está tudo prontinho lá, é só torrar na hora. Eu terminei cedendo. E no dia seguinte, foram poucas horas de sono, 5:30 da manhã, estávamos na casa dela. Mas quando nós chegamos, era uma propriedade rural, uma casa de fazenda com varandas. E havia uma entrada muito grande, com palmeiras, formando uma alameda. E lá na frente estava ela, um senhor, digamos de 50 anos, e ela com uma porção de crianças. Eu achei aquilo estranho, e me ocorreu, talvez, ela estivesse ali como babá daquelas crianças. Quando eu cheguei, ela disse, seu Divaldo quer lhe apresentar meu marido. Aí me apresentou o velhote, de 50 anos. Eu apertei a mão, como vai, prazer? Pois é, seu Divaldo, ele se casou comigo. E você não se casou com ele? Eu casei também.